Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Eu quero aqui nesse vídeo, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque Ele é o autor e o consumador desse século. E nós precisamos ter reverência, nós precisamos enaltecer o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, só Ele é digno de toda glória, só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, em todos os momentos da nossa vida. Isso a gente aprende, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem, ele veio do pó, e que ele veio sem conhecimento algum. O entendimento vem do alto. Porque muitas das vezes, quando nós decidimos tomar a frente de Deus e fazer reflexões que não está pautada às vezes nem uma palavra de Deus, nenhum algo que venha trazer benefício para Deus. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque tem muita gente que infelizmente traz palavras motivacionais, é bom, massageia o ego, traz às vezes um conforto, um consolo, mas é uma palavra que vem depois que vai e que continua novamente o homem entrando em colapso, entrando em declínio. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque nós, todo ser humano da face da terra, seja os cristãos, seja aqueles que adoram o Senhor, que crer que o Senhor ele veio a este mundo, que morreu por nós, por amor a todos nós, mas que o homem muitas das vezes ele quer ter o seu próprio entendimento, ele quer extrair de si justificativa para que ele venha cada vez mais passar por obstáculos. Tudo bem, a gente precisa sim ter momentos em nossa vida que o Senhor ele nos proporciona momentos de dificuldade para que a gente venha desenvolver espiritualmente, desenvolver pessoalmente, né, como ser humano, como homem, como pai, como filho, né, como esposo, como servo, né? Há momentos que o Senhor lhe prepara sim situações para que a gente venha desenvolver aguçar a nossa resiliência, né? Só que isso não é o suficiente. Por quê? Porque lá na frente, quando a gente passa pelos obstáculos, a gente é muito vulnerável. Porque quando a gente passa por obstáculo, passa por dificuldade, tudo bem, passa ali algumas semanas, daqui a pouco, porque muitas das vezes, irmãos, eu quero falar algo muito importante para você. Existe duas situações que as pessoas elas deturpam, entendem de forma errada, por exemplo, muitas das vezes as pessoas elas entendem a interpretação do que está por trás de uma situação, de uma palavra, é tirada erroneamente. Eu costumo dizer assim, existe prova e existe sofrimento, né? Existem duas situações: você ser provado e você escolher passar por dificuldade. Às vezes a gente toma decisões precipitadas quando a gente quer por si só, como eu já falei ainda agora há pouco, que a gente muitas das vezes se acha autossuficiente, que a gente não precisa de Deus para sair das nossas dificuldades, porque muitas das vezes a gente mesmo arruma problemas. Existem duas situações muito distintas: problemas que nós arranjamos pela nossa desobediência e provações que o Senhor nos coloca para sairmos ileso e conseguir a vitória. Porque quando Deus ele nos dá essas provações, justamente já está dizendo, provação, é provar, você vai ser provado para ser aprovado, né? Então isso vem de Deus, né? A gente classifica isso como uma provação que Deus nos prepara para sermos maduros, tá?
tá? Porque a gente sabe que tem muita gente que já é adulto, mas se comporta como criança, às vezes toma decisões sem sentido algum, ou seja, pessoas que não estão preparadas para tomar decisões corretas. Então Deus, Ele muitas das vezes nos prepara, né, quando vem, aí sim eu digo que a aprovação de Deus é quando Ele traz situações para que a gente venha amadurecer o nosso entendimento e a gente venha cada vez mais crescer no seu, a partir do entendimento que nós temos com relação à aprovação de Deus. E existe outra situação que eu falei agora há pouco, foi duas, né? A aprovação de Deus e vem a luta. Tem muita gente que diz assim, estou passando uma luta. Mas você sabe por que você está passando por uma luta? É porque você tomou decisões por si mesmo, pelo seu entendimento. Porque o homem, todo ser humano da face da terra, nasceu com dificuldade. Nasceu com inteligência, mas nasceu com dificuldade. E essas dificuldades são preenchidas quando o Senhor entra na nossa vida. Quando nós convidamos o Senhor para fazer parte da nossa vida. Tá? Então, olha só o que o ser humano muitas das vezes quer. Usar palavras motivacionais para encher o seu ego, tá? Mas daqui a pouco ele está errando novamente. Daqui a pouco ele está de novo fadado ao fracasso. Lógico, e às vezes a gente nunca vai, nem sempre a gente vai ter sucesso nas nossas atitudes ou nas nossas decisões. Só que muitas das vezes a gente precisa, aí entra o que a gente sempre fala, inclusive a Bíblia sempre fala, que nós somos dependentes de Deus. Tem situações que, se Deus não estiver no meio, nada vai dar certo. Nada vai dar certo. Por quê? Porque nós somos 100% homem, mas 50% homem, 100% homem natural e 100% Deus. Deus nos criou, mas Ele nos deixou também a capacidade de tomar nossas decisões. Mas aí, quando a gente tem esse entendimento de que, inclusive o temor, o que é temor? Não é ter medo, o temor é, toda vez que a gente vai tomar alguma decisão, a gente sempre vai ter que buscar o entendimento de Deus. Não dizer assim, Deus, o que é que eu faço? Ele vai te dar o entendimento, mas a partir do momento que você o procura. Quando você procura a Deus, é porque você entende que você sozinho você não vai conseguir resolver absolutamente nada. E aí você compreende que você é limitado no seu entendimento, nas suas fraquezas e tudo na sua área. Muitas das vezes você compreende que você é limitado. Isso é quando você tem entendimento que Deus é importante na sua vida. Mas quando você, mesmo sabendo ou não sabendo, que você não vai conseguir ter o entendimento ou tomar as decisões por conta própria, e lá na frente você vai sofrer as consequências, porque você se achou autossuficiente para tomar certas decisões que não é para você tomar. Aliás, não é para você, você não vai conseguir sozinho se Deus não estiver presente. É por isso que a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando Deus ele forma Adão lá no Jardim do Éden e assopra na narina de Adão, dá o fôlego de vida, Ele está dizendo assim, para mim e para você: ei, eu estou dando esse sopro para você viver, e você é dependente de mim. Porque muitas das vezes, queridos, as palavras motivacionais, ela vai cada vez mais te iludir ao ponto de você lá na frente sofrer as consequências. Palavra motivacional, legal, massageia o ego só, mas quando você tem entendimento, você tem você compreende que aquela situação, uma palavra motivacional, ela não vai te trazer nenhum resultado positivo. Estou falando com relação a entendimento maduro, porque tem muita gente tomando decisões por entendimento de si mesmo e acaba fadando ao fracasso. Mas quando nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso, que é a luz dos céus e da terra, a gente
somos dependentes dele, 100% dependentes dele. Vai ter coisas que a gente vai tomar decisão porque Deus vai nos dar esse entendimento. Mas quando vem situações mais complexas, nós precisamos ter essa comunhão com Deus, precisamos ter esse entendimento com Deus. Aí sim você vai dizer assim: Senhor, eu dependo de Ti. Tem coisas que a gente tem que tomar decisão, sim. O Senhor vai te dar esse entendimento. Mas tem coisas que você não vai sozinho conseguir, porque são entendimentos com mais complexidade. E aí entra você ser dependente de Deus. E Deus vai te dar esse entendimento, tá? Deus vai te dar este entendimento. E eu quero compartilhar com vocês, não só com essas palavras, que eu creio que veio totalmente do alto, não de mim, de mim não sai nada. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, Ele abre o nosso entendimento e nos dá sabedoria que a gente muitas das vezes até duvida que nós temos, porque não é nosso, é dele. É Ele que transmite para nós o entendimento, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E eu quero deixar para vocês uma palavra que encontra-se em Salmos, tá? Uma palavra muito conhecida, essa palavra, Salmos 119, do versos 105, que diz assim, ó: a palavra de Deus traz orientação, olha só, a palavra de Deus traz orientação para as nossas vidas, conforme o Salmos 119, do verso 105, que diz assim, ó: ela é lâmpada, a palavra, tá? A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, para guiar os nossos pés, e luz que ilumina o meu caminho. Mais uma vez, Salmos 119, do verso 105. A palavra de Deus traz orientação para as nossas vidas, conforme o Salmo 119, do verso 105, ela diz: lâmpada para guiar os nossos pés e luz para iluminar o nosso caminho. Que lindo, que maravilhoso. Grave esta palavra. Essa aqui só é uma das tantas palavras que a Bíblia ela nos traz para nos dar esse entendimento de que nós precisamos muitas das vezes de Deus para tomar decisões. Porque nós, como seres humanos, que somos limitados diante de Deus, às vezes a gente quer se achar autossuficiente, quer se achar dono da verdade, quando chega num certo momento da nossa vida, que a gente toma decisões, às vezes precipitadas, aí vem o quê? Vem as consequências das nossas decisões. Então nós somos 100% dependentes de Deus. Lógico que tem coisas que nós vamos ter que resolver a partir do nosso entendimento, mas quando tem coisas complexas, nós precisamos estar em comunhão com Deus, porque Ele nos dá esse entendimento. Amém? Que o Senhor Jesus venha cada vez mais adentrar no nosso coração, no nosso entendimento, para que a gente venha realmente entender que Deus Ele está acima de todas as coisas e que nós temos o nosso entendimento, nós temos a nossa inteligência porque veio dele, não de nós. Porque quando ele sopra lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, ele sopra na narina de Adão e dá um fôlego de vida para o Adão. E se Deus não sopra nas narinas, o homem não ia ter vida nenhuma. Então, se nós hoje estamos vivos, falando, conversando, é porque veio de Deus o fôlego de vida. O ser humano sem o fôlego não é nada. Amém? Deus continue abençoando a tua vida poderosamente.